Que a paz e a misericórdia estejam em nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre idolatria. Idolatria vai muito além do que a gente se prostrar diante de uma estátua feita por mão de homem. Existem várias maneiras a gente cometer o pecado da idolatria. Se eu colocar eu em primeiro lugar, eu cometo o pecado de idolatria, porque em primeiro lugar deve estar Deus na nossa vida. E se nós falamos que nós temos Deus em primeiro lugar na nossa vida e nós não obedecemos os seus preceitos, nós cometemos o pecado de rebelião, nós cometemos o pecado de idolatria, mesmo falando que nós estamos adorando a Deus em primeiro lugar. Quando eu vou contra os princípios de Deus, quando eu não cumpro a sua lei, eu não estou colocando Deus em primeiro lugar, eu estou colocando eu em primeiro lugar, o meu desejo, a minha vontade, a minha arrogância, eu estou colocando a minha razão. Se eu, por exemplo, não perdoar meus irmãos, eu cometo um delito muito grande diante de Deus, porque eu estou colocando a minha razão, o meu eu, o meu ego em primeiro lugar. E em primeiro lugar na minha vida deve estar Deus. Primeiro lugar, Deus, sempre Ele e eternamente Ele. E muitas vezes nós erramos muito, nós cometemos pecados, né? E devemos reconhecer os nossos pecados. E no momento que nós reconhecer os nossos pecados, não vamos apresentar desculpa para Deus. De forma alguma. Mas eu errei porque foi assim, porque foi... Não. Nos acheguemos diante dele com o coração humilhado e pronto para ouvir a repreensão e para receber a misericórdia. Quando Adão pecou, quando Deus veio falar com ele, a primeira coisa que ele falou: a mulher que tu me deste, ela me ofereceu o fruto e eu comi. E não é para nós chegar diante de Deus colocando desculpa em nossos pecados. É para nós chegar com o coração quebrantado, como Davi se achegava diante de Deus. Porque Saul, quando ele errou, e o profeta chegou até a ele quis se desculpar e disse que até era para oferecer aquele sacrifício, as ovelhas que ele tinha pego do despojo, era para oferecer sacrifício a Deus, adoração a Deus, mas era desobediência, e ele quis se desculpar. Irmãos, de maneira que nós devemos nos chegar diante de Deus com a verdade. Fale a verdade, viva a verdade e ela te liberta dos teus pecados. E se nós queremos imitar Cristo, se somos imitadores dele, ele padeceu, ele foi humilhado, morreu na humilhação, pendurado numa cruz, foi despido no meio de povos. E muitas vezes nós queremos aqui nessa vida um lugar de tranquilidade, um pódio, nós queremos um palco, nós queremos ser reconhecidos, aplaudidos, nós queremos ser idolatrados. E se nós não tomar cuidado, muitas vezes nós idolatramos a nós e colocamos pessoas para idolatrar a nós também. E tudo é pecado de idolatria. A gente se colocar numa situação de santidade, uma situação de que eu sou, eu faço, eu
eu nada, não somos nada, não temos nada. Ai de nós, se Deus não fizer morada no nosso coração. Ai de nós. Se não somos, por que queremos ser? Por que queremos nos apresentar como sendo? Para ser visto, para ser aplaudido, para ser adorado, venerado, reconhecido? Não. Esse não é o lugar que um cristão deve ocupar na terra. Não. Como cidadãos do céu, nós devemos lutar pela nossa pátria. Devemos lutar pela cidade eterna, aquela que nos aguarda. E se nós queremos, irmãos, entrar nos céus e morar com Deus, aceitemos o seu reino aqui nesta terra sobre a nossa vida, assim como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E coloquemos-nos no nosso lugar de reconhecimento, de humilhação, que venhamos ter um coração quebrantado. E dentro do nosso quarto, ou seja, no cômodo, no lugar que você tem a oportunidade de se prostrar e se lançar diante de Deus, ali naquele lugar, faça a Deus oração e adoração. E saiba que nada somos, nada temos e nada podemos. Ele é tudo em nossa vida, Ele é o nosso Criador, o nosso Pai. Deixa Ele cuidar dos detalhes da sua história, da sua vida, se entrega, seja manso e humilde, seja paciente. E não busque colocar você, filho, nada, que nós não venhamos colocar nada no lugar de Deus. Que Ele seja o primeiro em tudo em nossa vida e que nós possamos aceitar o seu governo sobre nós. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração.